Convidando você para refletir conosco nesta noite, à luz do Evangelho de João, no capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo de número 13. Quero pensar com os irmãos hoje à noite a partir do tema o exemplo de Jesus que serve com amor. João 13, de 1 a 20, nos diz assim a palavra. O texto vai estar sendo exibido aí, os irmãos podem estar acompanhando na versão Nova Almeida atualizada. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés? Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? Pai, que esta tua palavra tenha um lugar especial no coração de cada um de nós nesta noite. E que eu seja, ó Deus, apenas um instrumento nas tuas mãos, mas que seja o Senhor aquele que fale ao coração dos teus filhos,
Assim te peço no nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos para estarem acompanhando conosco o raciocínio que nós estamos trazendo nessas nossas reflexões deste primeiro semestre de 2024, em que nós estamos alinhando as nossas reflexões aos 5 princípios de um relacionamento discipulador, com base na palavra pesca que nós estamos usando para definir esses 5 princípios. E eu quero repetir para que você esteja guardando na sua mente, conservando no seu coração o significado e a abrangência de cada um desses princípios. Então, pensando comigo na palavra pesca, quero que você pense na primeira letra, que significa pedir a Deus em oração pelas pessoas que cruzam o nosso caminho. Pedir a Deus em oração por aquelas pessoas com quem nós convivemos. Pedir a Deus em oração por aqueles perto de quem nós moramos. Pedir a Deus em oração por aqueles que estão a serviço nosso, se nós temos pessoas que estão a nosso serviço. Pedir a Deus em oração por aqueles que estão acima de nós, se nós temos pessoas que têm comando sobre nós. Pedir a Deus em oração por todos aqueles que estão cruzando a nossa caminhada. Eu não sei por quem você vai orar, mas certamente você tem pessoas por quem pode orar. Tem pessoas com quem você convive que até hoje não fizeram parte, digamos assim, do seu raio de preocupação para interceder por eles, mas eu quero convidar você para trazer este desejo, este interesse ao seu coração e passar a orar por estas pessoas. E aí, a minha pergunta é se você já tem uma lista com 10 nomes, por quem você está orando em 2024. Pelo menos 10 nomes. Se não conseguir 10, pelo menos 8. Se não conseguir 8, pelo menos 5 nomes. Mas que você esteja com uma lista de oração. E diariamente, nos seus momentos de clamor a Deus, você esteja apresentando estes nomes diante do Senhor. Então, para a primeira letra, para a letra P de pesca, nós estamos querendo que você traga esse valor da oração intercessória por alguém que precisa conhecer Jesus. Para a letra E, queremos que você entenda que isso significa escutar as pessoas com empatia. Ouvir as pessoas por quem você vai estar orando. Se interessar pela vida delas, pela história delas, pelas lutas delas. Compartilhar das suas próprias lutas. Falar da sua própria história. Ter essa disposição de escutar as pessoas com empatia. E a palavra empatia tem a ver exatamente com aquilo que ela significa. É tentar se colocar no lugar da outra pessoa. É ouvi-la tentando se colocar no lugar dela, para compreender o seu contexto de vida e a sua história. Para a letra S, quero que você traga à sua mente a importância de servir as pessoas como um privilégio. O que você pode fazer para servir essas pessoas por quem você vai estar orando? O que você pode fazer para servir essas pessoas a quem você vai estar ouvindo, escutando? Tem algumas coisas que você pode fazer de modo intencional, mas tem alguma coisa que Deus pode colocar no seu caminho como oportunidade para servir a essas pessoas. Talvez você esteja pensando em nomes que estão ao seu redor e que em tese você diz, essa pessoa não precisa de nada, então como é que eu vou servi-la? Quando você menos esperar, Deus vai colocar essa pessoa no seu caminho, trazendo uma necessidade pela qual você vai poder trabalhar, interferir ou orar e assim ajudar, servindo essa pessoa.
Para a letra C da palavra pesca, que você possa convidar essas pessoas para uma refeição. Convidar para um tempo de bate-papo, um tempo de estar à mesa, um tempo de convivência fraterna, sem formalidades, de uma forma muito natural, que você possa convidar as pessoas para algo assim, seja na sua casa, seja num local neutro, mas que você possa usar desse expediente, lembrando que Jesus muitas vezes usou a refeição como uma forma de construir ponte com as pessoas. Foi assim com Zaqueu, foi assim com tantas outras pessoas, e a gente vai perceber que Jesus usa a oportunidade da refeição na casa de alguém para construir pontes de relacionamento. Então, convide alguém para comer aquela coisa deliciosa que só você faz, não é? Aquele prato que só você faz, aquele pudim, Jaime, que ninguém faz, só você faz. Aí você vai, faz aquele pudim, chama ali os vizinhos, vamos provar aqui desse pudim assim, não é? Aquela tapioca que só Rosa sabe fazer. Cadê Rosa? Rosa não está no tempo agora não, mas tem uma tapioca que só Rosa sabe fazer, tem um camarão que só Roseli sabe fazer. E assim cada um tem aquele prato, hein, Freire? Fazer aquela coisa, aquele suco que só você sabe fazer, né, Freire? Então, faz aquela coisa que é característica da sua família e compartilha com alguém uma refeição e que você possa ter esse tempo. E, finalmente, a letra A, adotar a prática de compartilhar histórias, adotar a prática de falar um pouco de si mesmo, deixar que a outra pessoa lhe conheça, não vendo só seus pontos fortes, não vendo só seu autoelogio, mas vendo também suas fragilidades, conhecendo você na sua inteireza. As pessoas confiam mais quando elas percebem que estão tratando com gente humana como ela, sujeita também às suas falhas. Então, que você possa ter em mente essas 5 letras para guardá-las no coração como um princípio para relacionamento discipulador. Se você tiver isso na sua mente, você não precisa estar com isso nem anotado em papel para você guardar e usar de forma intencional esse formato para estabelecer ponte no relacionamento com as pessoas. No domingo, dia 31 de dezembro, nós trouxemos aqui uma palavra sobre o tema lançando redes de amor. E naquela ocasião nós trouxemos então a visão geral daquilo que almejamos trabalhar com a igreja ao longo deste ano, não é? Que é sermos pescadores de gente com atitude de amor a partir de um relacionamento discipulador. E aí nós colocamos a visão: promover comunhão transformadora de pessoas com Deus. Esta é a nossa visão para 2024. Promover comunhão, uma comunhão que seja um relacionamento transformador das pessoas para com Deus. Não é só trazer o amigo, o colega, o familiar à igreja, mas é levar essas pessoas a conhecer o Evangelho como poder de Deus para transformar o pecador e levar essas pessoas a desenvolver uma relação de amor com o Senhor. Nosso propósito é ser uma agência de pescaria espiritual, levando pessoas à comunhão com Deus por meio de relacionamento discipulador. Uma agência de pescaria que possa entender aquele conceito que Jesus traz para os discípulos: transformar pescadores de peixe em pescadores de gente. No domingo, dia 7 de janeiro, nós trouxemos a reflexão: Jesus convida à proclamação. E aí nós vimos como Jesus faz isso, transformando 2 duplas de irmãos que pescavam peixe em serem pescadores de gente. Era o momento que Jesus chamava Pedro, irmão, André, irmão, chamava Tiago e João ali para serem pescadores de pessoas para o reino de Deus. No último domingo, Jesus ouve o grito dos que sofrem. Nosso seminarista Daniel nos levou a refletir
na sensibilidade de um Jesus que ouve o grito daqueles que estão sofrendo à margem do caminho e, ao mesmo tempo, provocou em nós a sensibilidade para ouvir o grito daqueles que estão sofrendo em nossa sociedade, muitos dos quais também estão à margem do caminho e não são percebidos por outros. No próximo domingo, pastor Gilberto estará trazendo uma palavra sobre o exemplo de Jesus que serve o exemplo de Jesus que compartilha a compaixão ao redor da mesa. Jesus compartilha compaixão ao redor da mesa. E hoje que você possa estar pensando comigo nesse exemplo de Jesus que nós temos aqui em João capítulo 13, em que ele serve as pessoas com humildade, serve com amor. E aí nós podemos então, meus irmãos, trazer para a aplicação das nossas vidas este contexto dessa palavra, procurando analisar isso em sintonia com a temática geral para este ano na nossa igreja. Tem uma música que nós cantamos nos 2 últimos domingos e vamos cantar hoje novamente, que ela ajuda a fortalecer essa convicção, ajuda a tornar esses valores presentes na nossa memória também, que é a música Pescador do Grupo Logos. Então, você pode ver que há vários elementos que estão sendo colocados, mas com uma intenção. E aí você pode se perguntar qual é o propósito de toda esta ênfase. E aí, meus irmãos, eu posso lhes dizer que nós queremos que os irmãos entendam que a fase do treinamento, que nós começamos lá em 2020, com o discipulado, essa fase do treinamento, ela já alcançou o estágio em que nós agora precisamos praticar aquilo que temos aprendido. Nós temos treinado várias pessoas na visão do discipulado. A parte da igreja que abraçou a visão, essa parte está treinada. Essa parte estará apta a praticar aquilo que tem aprendido. Quer você tenha feito 8 módulos, quer você tenha feito 2 ou 3 módulos, mas você já tem essa visão. Então nós precisamos praticar isto, exercitar isto, praticando o evangelismo de uma forma intencional, de uma forma sistemática. E no próximo domingo, no culto da manhã, nós queremos reservar uma parte do culto para trazer uma ferramenta que vamos colocar nas mãos dos irmãos, para que essa ferramenta seja usada no seu evangelismo pessoal, seja usada no seu momento de compartilhar essa palavra com os seus relacionamentos. E aí nós queremos estimular você a fazer uso desta potente ferramenta evangelística para alcançar o objetivo de levar a palavra do Senhor. Olhando para o texto que lemos hoje à noite, quais as lições que nós podemos extrair de João 13, 1 a 20, olhando para o exemplo de Jesus como alguém que deixa um exemplo que serve com amor. É interessante pensar nessa ideia do servir, porque tem muita gente que tem o desprendimento para servir, e tem muita gente que o faz com alegria, mas temos aqueles que servem sempre esperando algum tipo de recompensa, esperando algum tipo de reconhecimento, esperando algum tipo de exaltação, quando na verdade a gente vai perceber que há aqueles que servem de forma tão desprendidas que nem estão preocupados se as pessoas vão elogiar, vão valorizar ou se vão ser indiferentes ao que você está fazendo. Todos nós, naturalmente, amamos o reconhecimento daquilo que nós fazemos, mas não devemos fazê-lo na expectativa dos reconhecimentos humanos. Devemos fazê-lo na expectativa de agradar ao Senhor, devemos fazê-lo na expectativa de fazer para o Senhor, e assim o servir precisa ser algo presente no coração de cada um de nós.
E aí a gente tem algumas coisas aqui que a gente pode aprender com a pessoa de Jesus neste texto. A primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos é: Jesus serve, mas serve com uma consciência muito clara de tempo. Veja o que diz o verso 1. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e aí nós vamos ter a sequência do texto. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ter consciência do seu tempo significa entender que nós estamos vivendo na dimensão de uma existência que ela é contingente. Vivemos numa dimensão de existência em que hoje estamos, amanhã podemos não estar. Ter consciência do tempo é entender que o tempo não está o tempo todo à nossa disposição. Nós estamos vivendo o nosso tempo, em que dentro do nosso tempo cada um tem a sua realidade. Alguns são crianças, outros adolescentes, alguns jovens, outros casais novos, outros de meia idade, alguns idosos. O fato é que cada um de nós está vivendo o seu tempo e este tempo está passando. O relógio do tempo não parou para nós, de modo que ele está esperando nós fazermos ou realizarmos todos os nossos sonhos para depois servir o Senhor. Eu já contei para os irmãos aqui a história de um amigo nosso, em que ele, muito jovem, foi chamado ao ministério e também teve a oportunidade de passar em um concurso do Banco do Brasil. E ele fez a opção pela carreira no Banco do Brasil. E ele então foi procrastinando o ministério, adiando. Quando ele se aposentou do Banco do Brasil, ele então foi fazer a formação dele teológica para atender o chamado pastoral. E ele conseguiu fazer aquela formação, já um homem casado, com família, com filhos, e não conseguiu ir estudar numa instituição de modo presencial, então fez à distância o curso dele, mas fez a formação dele, foi examinado e foi ordenado pastor. Pouco tempo depois ele desenvolveu uma enfermidade grave que fez com que a sua vida, depois disso, fosse muito curta. Era uma pessoa fantástica, um homem de Deus, mas acabou tendo pouco tempo para o ministério. Ele dizia de forma arrependida que lamentava não ter atendido o chamado para o ministério enquanto ele estava jovem. Alguns de nós achamos que o tempo está à nossa disposição e não temos essa consciência que o nosso tempo está passando. Dia 5 de fevereiro próximo, eu estarei completando 24 anos que estou como pastor desta igreja, e quando eu olho para trás, eu vejo quão rápido passou esse tempo. E eu já olho para frente, olhando o meu momento de despedida. Eu vejo no horizonte já este meu momento, porque eu estou entendendo que o meu tempo está passando, e é preciso abrir caminho para outros que Deus vai estar trazendo. Assim como os irmãos que estão me escutando nesta hora, alguns anos atrás, esses bancos eram ocupados por outras pessoas. Algumas dessas pessoas passaram por aqui, cumpriram o tempo que tinham aqui e foram cumprir o seu tempo em outros lugares. Mas muitas delas já foram convocadas pelo Senhor e já estão na glória. Elas viveram o seu tempo. Hoje, nós estamos aqui num tempo que é o nosso tempo, mas ele não está o tempo todo à nossa disposição. Nós temos que ter essa consciência de que o tempo está passando. A palavra de Deus vai dizer lá em Efésios que é preciso remir o tempo. Os dias são maus. Viver sabiamente o dia que se chama hoje. Jesus tinha essa consciência. A consciência que o seu tempo estava chegando. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ele sabia que tinha a eternidade
aos seus pés, mas nessa dimensão da terrena, ele sabia que viveria apenas um curto tempo. Assim somos nós. Podemos viver 100 anos, mas será um tempo curto diante do que é a eternidade. E do tempo que nós temos, precisamos aproveitar, fazer a coisa mais importante. A coisa mais importante é qual para você? É apenas construir uma família? Foi apenas construir uma carreira profissional? O seu tempo mais importante foi o quê? Conseguir montar aquela organização, aquela empresa, estruturar aquele departamento, construir aquele templo, aquela igreja. Qual é a coisa mais importante para você no tempo de vida que você tem? Para Jesus, a coisa mais importante para os discípulos dele é fazer discípulos. A única ordem que ele deixou para os discípulos dele foi: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Ele não disse: vão por todo o mundo e organizem ONGs, organizem escolas, vão por todo o mundo e construam hospitais, vão por todo o mundo construir igrejas. Ele não disse isso. Tudo isso nós fazemos por conta da realidade humana, que nós precisamos institucionalizar as coisas, organizar as coisas, mas a coisa mais importante para Jesus é fazer discípulos. Então, na sua agenda, a coisa mais importante é uma prioridade? Para Jesus, essa é a prioridade. Então, no tempo que você tem, que se chama hoje, fazer discípulos está sendo uma prioridade? Ter consciência do tempo, meus irmãos, nos faz ser objetivos. Nós estamos agora construindo e trabalhando um planejamento para a igreja, em que estamos olhando já os próximos 3 anos dentro desse nosso planejamento. Essa semana nós conseguimos concluir o convite a alguns irmãos para compor as nossas equipes de pastorais, que são as nossas lideranças das áreas estratégicas da igreja. Nos próximos dias estaremos reunindo essa equipe e pedindo a cada um deles para estarem se empenhando para trabalhar para que aquele planejamento seja executado dentro daquilo que a igreja, na sua liderança, discutiu e colocou como alvo para os próximos anos. Nós queremos então olhar de forma objetiva o que vamos fazer ou priorizar nesses próximos anos. E aí nós temos as prioridades para a área da proclamação, evangelismo e missões. Nós temos as prioridades para o campo da edificação, parte do ensino da igreja. Nós temos as prioridades para a área do serviço, para a área da comunhão, para a adoração, para a restauração, intercessão, administração. Então, cada uma dessas áreas tem ali as suas prioridades. E então, nós vamos concentrar nossas energias em realizar essas prioridades. Ter consciência do tempo nos faz ser objetivos. Ter consciência do tempo nos priva de perder energia com o foco errado. Quando nós sabemos o que queremos fazer, nós concentramos a nossa energia naquilo que é o mais importante. Jesus não dispersou energia indo para lugares que não estavam no seu horizonte. Ele não dispersou energia fazendo atividades que estavam fora do seu foco. Ele concentrou as energias em fazer aquela que era a prioridade. Treinou um grupo de discípulos, deu exemplo do que era servir, pregou o evangelho, ensinou as pessoas, curou as pessoas. Então ele não apenas selecionou uma equipe, mas ele mostrou para aquela equipe como era para fazer o trabalho. E assim ele se mantém no foco, e a energia dele está dentro do seu foco. Ter consciência do tempo nos ajuda a aceitar a nossa finitude. Não somos eternos. Não somos eternos. Pelo menos não aqui. Não nessa dimensão da existência. Somos criados sim para a eternidade. Quando Deus soprou em nós, soprou o fôlego dele, nos deu então a eternidade. Mas essa eternidade, ela tem uma antessala. E essa antessala é aquilo que nós estamos vivendo nessa vida. Deus criou tudo perfeito. O pecado estragou essa perfeição. Então nós estamos vivendo nessa antessala,
e em que nós estamos fazendo as nossas escolhas, tomando as nossas decisões e depois que partirmos, então, vamos colher o resultado de tudo isso. A palavra do Senhor nos ensina que há vida eterna para aquele que reconhece os seus pecados, os confessa, se arrepende e se volta para Deus. Então, a esses a palavra promete uma eternidade com o Senhor. Mas aqueles que não passam por isso, o Senhor não assegura nenhuma eternidade feliz. Pelo contrário, será uma eternidade de sofrimento. O fato é que nós vamos viver eternamente, mas nessa dimensão física nós estamos contingenciados pelo tempo. Então, precisamos aceitar a nossa finitude, aceitar a nossa humanidade. Consciência do tempo. João 13, verso 1. Ainda nos versos 1 e 2, nós vamos perceber um outro exemplo de Jesus, que é o amor sem distinção. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí vem o verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Aí vamos para o verso 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Jesus sabia quem estava com ele à mesa. Jesus sabia quem era o traidor. Mas a palavra diz que Jesus amou-os até o fim. Amou mesmo aquele que não era digno de ser amado. Amou aquele que não merecia a sua confiança. Amou sem distinção. Amou a todos de uma forma indistinta. Eu sei que na nossa humanidade nós somos seletivos e temos mais facilidade de amar os nossos semelhantes, pessoas que não nos machucam, não nos ofendem, pessoas que não nos dão trabalho, né? Essa é a nossa tendência. Mas no exemplo de Jesus, ele está dizendo, ame. Ame mesmo aquele que não te ama. Ame mesmo aquele que te odeia. Ame mesmo aquele que quer lhe prejudicar. Porque somente o amor constrói relações. Só o amor destrói o ódio. Só o amor constrói pontes de relações saudáveis. Eu ouvi há poucos dias o depoimento de um pastor, em que ele dizia de como ele foi traído por uma pessoa que ele acolheu, chegou à sua igreja com uma demanda de necessidade, alguém que estava precisando de socorro, e aquele pastor o acolheu, e eles estavam por fazer uma construção, uma obra lá, uma congregação, e aquele cidadão começou a ajudar ali, mas o pastor, antes disso, providenciou uma casinha lá no fundo da igreja, e arrumou aquele espaço e deixou aquele cidadão morando ali. E quando começou a obra, ele começou a ajudar. Daí algum tempo, para surpresa do pastor, ele recebe um oficial de justiça, porque aquele cidadão o colocou a igreja na justiça. E aí, quando ele vai para a audiência de conciliação, vem um pedido de um valor alto, e ele não tinha condições, e a única coisa que ele dispunha era uma moto que ele usava para fazer as visitas, para se deslocar nas atividades da igreja, e ele então oferece a única moto que ele tem naquela negociação, e o cidadão aceita a moto. E ele pega a chave da moto para entregar, mas antes ele pede ao juiz daquela conciliação para dar algumas palavras, e ele diz, irmão fulano, eu estou lhe entregando o único meio de transporte que eu tenho para fazer a obra do Senhor. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, eu lhe perdoo. Eu lhe perdoo em nome de Jesus. Eu quero que você saiba, ainda que você esteja me prejudicando, eu não tenho mágoa.
Meu coração está em paz com isso. Eu lhe perdoo e quero lhe dar um abraço. Ele deu um abraço no cidadão, pegou o capacete dele e foi embora. Ele chega em casa, tem um carro na garagem dele. E aí ele pergunta, o que significa isso? E a pessoa que estava em casa, não sei se é a filha ou o filho, diz, não sei, foi dona fulana de tal que chegou aqui, deixou esse carro e disse que era para o senhor. Ele pegou o carro e foi na casa dessa pessoa, era uma médica, ele conhecia, e ao perguntar, o que significa isso? A médica disse, pastor, eu não sei, só sei que eu sou uma mulher desviada da igreja, mas Deus falou comigo que eu deveria dar esse carro para o senhor. E eu falei para Deus, Senhor, como eu vou fazer isso? Meu marido é maçom, ele não vai entender isso. E aí, quando o marido chegou no trabalho, ela falou para o marido, e na mesma hora o marido disse, pode entregar o carro para o pastor. E ela foi no dia seguinte e deixou o carro lá. E aí ele conta esse testemunho em lágrimas, chorando, para dizer o seguinte, não retenha o perdão. Não retenha o perdão. Se você tem alguém para perdoar, perdoe. Porque só o amor constrói pontes e destrói o ódio. Devolver na mesma moeda, a mesma grosseria, devolver à pessoa o mal que ele te fez, não vai resolver as coisas. O que vai resolver é devolver o mal com uma atitude de amor. É isso que Jesus nos ensina com o exemplo dele. Se nós queremos que a nossa vida de serviço contagie o coração das pessoas, nós precisamos amar sem distinção. Significa dizer amar sem qualquer preconceito. Amar não porque a pessoa mereça ser amada, mas amar porque Deus a amou primeiro. E se Deus a amou primeiro, ela não recebe o amor por merecer. Ela recebe o amor porque isso é um ato de graça. E assim como Deus nos ama por ato de graça, não é por merecimento, nós podemos amar uns aos outros por graça também. Nós podemos amar uns aos outros sem que isso seja por merecimento. Então, que a gente possa aprender este exemplo de Jesus deixado aqui em João. Amou-os até o fim, mesmo sabendo quem era o traidor. Em terceiro lugar, esse texto nos ensina que Jesus nos traz o exemplo da sua segurança identitária. Vejam, versos 3 e 4. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Segurança da sua identidade, segurança em saber quem ele é, saber que, sendo Deus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, assumiu a forma de servo e, achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Este ser superior assume função humilde, e aqui ele sabe muito bem que, ao fazer o trabalho de um escravo, isso não o diminuiria em nada, isso não colocaria em dúvida a sua missão, a sua autoridade, a sua pessoa. Então ele tem segurança da sua identidade, ele sabe quem ele é. E saber quem é, meus irmãos, é não ficar muito preocupado com aquilo que as pessoas pensam de você. Saber quem você é não ficar muito em querer dar satisfação aos outros. Saber quem você é ter consciência de que você precisa estar em paz consigo mesmo e precisa ter segurança de que aquilo que você está fazendo é a coisa certa que precisa ser feita. Segurança da sua identidade. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus,
levantou-se da ceia. Levantou-se do lugar em que estava sendo servido. Ele era a pessoa mais importante naquela mesa. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, a roupa do jantar, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. O símbolo do serviço, o avental, a coisa que denota que alguém está numa atitude de prontidão para servir a outros. Algumas pessoas, elas acham que vão perder alguma coisa no seu status se ela fizer trabalhos muito humildes, se ela fizer trabalhos muito simples, e elas acham que tem que fazer aquilo que está à altura do seu status. Jesus nos dá o seu exemplo dizendo que aquele que é o maior faz as coisas que os menores fazem. O trabalho que Jesus vai fazer aqui é um trabalho típico de escravos. Lavar os pés dos seus senhores, lavar os pés de quem chegava à casa. Jesus faz isso com os seus discípulos. E aí nós vamos ver o exemplo no desprendimento em servir. Verso 5. Em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Desprendimento em servir. Precisamos ter esse desprendimento, precisamos ter essa prontidão, precisamos entender que o servir não escolhe exatamente o que fazer. O servir é a oportunidade que lhe chega à mão. O servir chega para você e muitas vezes o servir é um trabalho humilde, é um trabalho simples. E às vezes as pessoas não estão esperando coisas grandiosas, apenas uma pequena atitude. Eu mencionei aqui há alguns dias que para uma vizinha grávida que está ali nos seus últimos dias para ter um bebê, ter uma vizinha empática que seja capaz de dizer: vizinha, eu posso fazer uma faxina na sua casa, eu posso preparar o seu almoço, eu posso fazer um serviço simples que você sabe que toda dona de casa faz. Ou então, depois que nasce o bebê e que você sabe que aquela vizinha está lá no perrengue com a criança chorando e o marido está no trabalho, você chegar e oferecer alguma coisa para servir aquela vizinha, isso pode ser um grande alívio, uma grande importância para ela. Talvez alguns dos irmãos pensem o seguinte: eu não vou fazer isso, ninguém fez por mim, por que eu vou fazer por alguém? Não é esse o exemplo do Senhor, não é esse o exemplo que Jesus nos deixa. Jesus nos deixa o exemplo de alguém que serve sem a expectativa da retribuição. Jesus serve para servir de exemplo. Então, mesmo que alguém não tenha feito por você, mas se você tem a oportunidade de fazer por alguém, por amor a este alguém, por amor a Jesus, faça, porque isso é uma forma de construir pontes de relacionamento. Nós vivemos, meus irmãos, uma sociedade em que as pessoas cada vez mais vivem isoladas em suas casas. Nós, dentro da própria igreja, vivemos o reflexo da nossa sociedade. Às vezes moramos em um condomínio e não conhecemos quem é o nosso vizinho do apartamento de frente. Anos a fio e não sabemos o nome dele, não sabemos o nome da vizinha, não conhecemos os filhos. Muitas vezes morando numa mesma rua, nós não sabemos o nome da pessoa que mora à nossa frente, que mora à nossa direita ou à nossa esquerda, enfim. A realidade de pessoas que vivem no isolamento das suas casas, e nós achamos isso natural. Este é o modelo da sociedade em que vivemos. Ninguém, e alguns até dizem: eu não gosto de estar na casa de ninguém, eu não gosto de ter ninguém na minha casa. Então, alguns de nós vivemos essa realidade. Se nós queremos ser relacionais, nós temos que mudar a nossa perspectiva. Se nós queremos ser relacionais com pessoas não crentes,
nós precisamos rever os nossos paradigmas. Nós precisamos olhar para a nossa realidade e contar em nossas mãos quem são os nossos amigos. Se aqueles que preenchem as nossas mãos como nossos amigos são somente pessoas da igreja, significa dizer que você já tem um tempo de vida cristã em que os seus relacionamentos se resumem aos irmãos da sua comunidade. Então, se você não tem na sua mão outros relacionamentos que estão fora da igreja, significa dizer que a sua vida cristã se tornou intramuros. Você vive um cristianismo somente olhando para dentro da sua comunidade. Então, nós precisamos ter uma visão que olhe para os de fora, que olhe para o vizinho, que olhe para o outro lado da rua, que olhe para o outro lado do muro. E assim nós precisamos sair da nossa bolha, sair da nossa redoma e ir ao encontro daqueles que realmente estão gritando à margem do caminho, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão marginalizados, olhar para aqueles que estão muitas vezes nos seus condomínios de luxo, mas se embriagando, se enchendo de drogas porque não tem sentido sua vida. Nós precisamos olhar para as pessoas e entender que a necessidade humana, ela permeia todas as camadas sociais. E assim a igreja do Senhor precisa ter o desprendimento para servir como Jesus teve. Finalmente, nós temos um outro exemplo que Jesus nos mostra aqui, que é a humildade. Capítulo 5, aliás, versos 13 a 17, diz assim, olha: vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. E aqui eu diria que Jesus está deixando um exemplo daquilo que a gente sabe. A gente sabe que essas coisas são importantes. A gente sabe que ser humilde é importante. A gente sabe que servir é importante. A gente sabe que amar é importante. A gente sabe que a nossa existência neste mundo, ela tem a sua limitação. Então, a gente sabe. Mas aí Jesus diz, se praticarem, bem-aventurados serão se as praticarem. Então nós precisamos colocar em prática aquilo que nós sabemos. Daí porque nós dizemos que é chegada a hora de avançar o nosso estágio do treinamento para a prática. Do discipulado entre nós para o discipulado ao não crente. Do discipulado entre irmãos para discipular aqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor. Nós precisamos então avançar. O exemplo de humildade de Jesus, em que ele diz, vocês também devem fazer isso, lavar os pés uns dos outros. Aqui é seguir o exemplo da humildade de alguém que de forma desprendida deu o seu melhor por gente tão simples, tão humilde como pescadores que viviam ali nas praias de um lugar tão pequeno como a Galileia. Nós precisamos então olhar para esse exemplo de Jesus e incorporar isso à nossa própria caminhada, seja ela nas relações familiares. Às vezes a mamãe pede o filho para fazer um serviço que não é o tipo de trabalho que ele gosta de fazer. É um trabalho muito simples, né? E ele não gosta de fazer aquilo. Olha, o seu trabalho vai ser, nos dias que o carro de lixo passa, você pegar o lixo e colocar na lixeira e fazer isso. Ah, eu não gosto de fazer isso porque é nojento, eu tenho que pegar lixo em banheiro, eu tenho que pegar... E às vezes você não quer fazer isso. Aí a sua mãe, para não ficar repetindo a ordem o tempo todo e se desgastando, vai e faz.
E você vai se acostumando com isso e deixa de fazer o serviço. E a sua mãe vai se sobrecarregando. Daqui a pouco você perde essa pessoa e você descobre que você perdeu a oportunidade de aprender. Quando ela queria lhe ensinar. Quando seu pai queria lhe ensinar. E você não aproveitou a oportunidade de aprender. Nós precisamos ensinar, meus irmãos, nossos filhos, desde pequeno, a fazer pequeno serviço. Sabe, consegue forrar uma cama? Então você vai forrar a sua cama. Consegue lavar a sua louça do almoço? Você vai lavar o seu prato do almoço. Consegue fazer pequeno serviço? Ensina a fazer. Um dia eles não vão ter pai e mãe, ou um dia eles vão casar, e ele ou ela precisa saber fazer isso para tomar conta da sua própria casa. Alguns pais, algumas mães acabam perdendo a oportunidade de ensinar os seus filhos desde pequeno a fazer pequeno serviço. Jesus nos dá o exemplo fazendo, e ele faz serviços humildes, serviço de gente que faz coisas simples, e ele diz: também vocês devem lavar os pés uns dos outros, servir uns aos outros da forma mais humilde possível. Caminhando para a conclusão, meus irmãos, eu diria que na agenda de Jesus é importante ter consciência que nessa dimensão terrena, cada um de nós tem o seu tempo determinado. O Senhor contou os nossos dias e todos eles estão contados diante de Deus. Nós precisamos entender isso e aproveitar as oportunidades que temos para fazer não apenas a nossa obra pessoal, não apenas construir o nosso próprio nome, não apenas cuidar dos nossos próprios interesses, mas precisamos aproveitar o nosso tempo também para fazer as coisas do reino de Deus. Trabalhar enquanto é dia, diz a Bíblia, porque a noite vai chegar quando ninguém pode trabalhar. E esse é aquele tempo em que se apaga a luz da vida, não é? Na agenda de Jesus, meus irmãos, mesmo os traidores são amados e tolerados. Na agenda de Jesus, há lugar para todos, e há no coração amor para todos. Eu sei que na nossa humanidade isso é difícil, mas nós precisamos fazer isso, porque se nós conseguimos amar a todos indistintamente, não há lugar para raiz de amargura. Sabe o que faz com que um pastor suba ano após ano ao púlpito e possa pregar com uma consciência em paz? Sabe? É o fato, pelo menos no meu caso, de não guardar amargura no meu coração. É o fato de não ficar ressentido com as ingratidões que eu já sofri na vida dentro da própria caminhada do ministério. Isso me permite ser leve. Isso me permite não carregar um fardo sobre mim. Isso me permite olhar a todos indistintamente e amar a todos indistintamente. Jesus, na agenda dele, mesmo os traidores são amados e tolerados. Na agenda de Jesus, meus irmãos, servir é uma expressão de liderança que se dá pelo exemplo. Na agenda de Jesus, servir não é uma questão de posição, não é uma questão de ser o maior, mas, aliás, liderar não é uma questão de posição de ser o maior, mas na agenda de Jesus, aquele que exerce o serviço, exerce também uma liderança, é a chamada liderança servil, a liderança de alguém que tem a prontidão para estar servindo aqueles que estão ao seu redor. Isso retira autoridade? Não, pelo contrário. Isto fortalece a sua autoridade, porque quando você serve com amor, você tem autoridade junto às pessoas. E você não precisa exercer autoridade no grito. Você não precisa exercer autoridade na imposição. Mas você exerce autoridade no cuidado. As ordens, elas são dadas muitas vezes num fluxo de aparente diálogo em que as coisas acontecem. Há situações que é preciso agir com energia. Jesus agiu com energia quando o templo estava sendo profanado e as pessoas estavam lá comercializando no dia sagrado. Ele foi enérgico ali.
ele foi firme. Há situações que você precisa ser enérgico e firme, mas isso não precisa denotar em você uma pessoa grosseira, uma pessoa hostil, uma pessoa difícil de se relacionar. É muito lamentável e muito triste quando no ambiente de trabalho alguém olha para uma pessoa e diz: ele é um cristão, mas o comportamento dele como cristão é tão agressivo e às vezes violento que ele não consegue deixar a boa marca de Cristo no ambiente, entre os colegas. Então, é preciso ser amável e ao mesmo tempo saber dosar a firmeza para que isso não se transforme numa situação ou numa relação áspera no trato para com as pessoas. Na agenda de Jesus, servir é uma expressão de liderança que se dá pelo exemplo. Na agenda de Jesus, quem serve e quem é servido são nivelados pelo que são, pessoas a quem Deus ama e por quem Jesus deu a sua vida. O servo não é maior do que aquele que o serve. Aquele que é servido também não é maior, como o Senhor e o enviado estão ali num ponto de equilíbrio. E aí o Senhor mostra para nós que isso traz um nivelamento quando nós olhamos as pessoas pela sua natureza humana e assim as amamos, porque Deus mesmo assim as ama. Na agenda de Jesus não há lugar para a autoglorificação do eu. Interessante perceber que algumas pessoas, elas gostam de se autoelogiarem naquilo que elas são boas. E às vezes elas fazem isso como uma forma de atrair a atenção dos outros, e se ela não recebe a glória de alguém, ela primeiro tem que se autogloriar para valorizar aquilo que ela faz. Jesus deixa claro que não há lugar para isso na sua agenda, há lugar para aqueles que servem humildemente. Na agenda de Jesus, meus irmãos, quem não aceita ser servido, não presta para servir. E aqui nós temos Pedro, o orgulho disfarçado de humildade. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Como que a dizer, esse serviço é tão desprezível, é tão baixo, é um serviço tão humilde que eu não mereço que o Senhor faça isso. O Senhor nunca me lavará os pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Se eu não te servir, você não está apto para servir em meu nome. Aparentemente, Pedro está tendo uma atitude de humildade, mas essa humildade pode ser um disfarce para o orgulho. O orgulho daquele que diz: eu gosto de servir, eu não gosto de ser servido. O orgulho daquele que tem dificuldade de aceitar ser servido pelos outros. Porque ser servido pelos outros, aparentemente, fica aquela sensação de dever favor. Eu aprendi, meus irmãos, que nós precisamos aprender a servir e até bem a ser servidos. E Deus trabalhou isso no meu coração antes de eu viver a experiência de 2023 que esta igreja me ensinou. Porque no momento que eu precisei passar a fazer hemodiálise, e os irmãos dessa igreja resolveram se cotizar para me levar e me pegar na hemodiálise, eu tive que aprender a aceitar ser servido pelos irmãos. Mesmo sabendo que o irmão se desloca da Zona Norte para ir a Parnamirim, Nova Parnamirim, me pegar e me trazer para uma clínica e depois voltar para a casa dele, olhando o custo de combustível, olhando o custo de carro e tudo mais. Isso no começo me causava um desconforto, mas eu aprendi a aceitar isso por perceber que cada irmão que passou a fazer isso dizia e ainda diz que faz isso com tanto prazer e com tanta alegria, que eu então parei de reclamar
quanto a isso. Quando acontece um incidente de um ou outro esquecer, eu pego meu Uber, vou para casa e fica tudo em paz, e eu entendo perfeitamente que isso pode acontecer, mas eu fico muito grato a Deus, porque Ele me ensinou por meio do discipulado, dos nossos estudos, que é preciso aprender também a ser servido, não só a servir. E Jesus diz para Pedro: olha, se você não aceitar que eu te sirva, você não está apto para servir no meu reino, para servir as pessoas. Se eu não lavar você, você não terá parte comigo. Então nós precisamos aprender estes exemplos do Senhor Jesus e colocar isso em nossa prática de caminhada. O exemplo de Jesus que serve com amor. E quando nós fazemos isso com vizinhos que no momento nós nem conhecemos os nomes, quando nós colocamos no coração o desejo de fazer isso com pessoas com quem nós ainda nem temos uma amizade consistente, mas colocamos no coração o desejo: Senhor, eu quero servir a essas pessoas, eu quero servir aos meus vizinhos, eu quero mostrar o teu amor por meio disso. Certamente Deus vai abençoar a iniciativa do seu coração, Deus vai abençoar o propósito do seu coração, e Deus vai transformar isso em ferramenta para comunicar o amor dele às pessoas. O modo como o Evangelho se apresenta para o mundo, meus irmãos, é na realidade uma contracultura. O Evangelho se apresenta diante da sociedade para ser essa contracultura. A cultura do mundo é egocêntrica, é de orgulho, é de poder, é de ostentação. A cultura do mundo é do ódio, que devolve com ódio. A cultura do Evangelho nos ensina a perdoar, a amar, a servir. Então o Evangelho nos convida para viver uma contracultura daquilo que o mundo impõe para a nossa sociedade, porque a palavra do Senhor nos diz: este mundo está sob a influência do mal. E o mundo que está sob a influência do mal não pode ter na sua prática corriqueira coisas boas. Ele vai ter coisas boas, mas coisas ruins também. E as coisas ruins vão fazer parte daquilo que é a natureza pecaminosa do homem. Então, quando Jesus nos resgata, Ele nos resgata para ser novas criaturas e para reformular a cultura da qual nós trazemos do mundo, para agora trazer a cultura do reino de Deus. Então, que o reino de Deus, meus irmãos, que Jesus veio implantar, esteja entre nós, pelo modo como nós praticamos e exercitamos aquilo que o próprio Jesus nos deixou como exemplo. Amém? Pai, eu quero dar graças ao Senhor, porque a Tua palavra nos desafia, a Tua palavra nos encoraja, nos ensina, a Tua palavra nos confronta e nos ensina também, ó Deus, aquilo que Jesus deixou como exemplo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Pai, eu quero pedir que na noite deste dia, esta palavra apresentada, exposta, tenha um lugar especial no coração de cada um dos meus irmãos, e que ela esteja produzindo edificação, Deus, transformação e trazendo nova vida para o Teu povo. Queira fazer de nós uma igreja que verdadeiramente viva o exemplo e os ensinamentos de Jesus, e que nós possamos, ó Pai, levar isso para as pessoas com quem nós nos relacionamos no nosso dia a dia. Dá com que as pessoas possam olhar para nós e dizer: há algo diferente em você, e eu posso perceber o amor de Deus na sua vida. Dá-nos a alegria de sermos, ó Pai, esses agentes do Senhor nas Tuas mãos. Assim eu oro, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Nós